Irmãos, o verso, irmãos, onde, irmãos, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Amém? Mas passou quando, irmãos, ele tomou, irmãos, conhecimento que chegou a sua hora, antes da festa da Páscoa. Irmãos, dá, irmãos, a entendermos que tem coisas que vai saber antes de acontecer na sua vida. Amém? Passou, então, alguns acontecimentos futuros, ou previsão futura, que Deus pretende fazer na minha vida ou na sua vida. Irmãos, também situações indesejáveis. Antes de acontecer, Deus vai falar ao meu, ao seu, ao nosso coração, sim. Amém, igreja? Mas com que finalidade, meu Deus, vai falar com você? Compartilhamos com você um propósito, um plano, ou até mesmo uma situação que pode causar danos ou prejuízos na sua própria vida pessoal, ou na sua família, ou na sua saúde. Amém, igreja? Vamos aqui, irmãos, ver um grande exemplo que Deus fala comigo e com você. Amós, vamos marcar aqui em João, abrimos em Amós, capítulo 3, verso 7. Porque existe essa interação entre Deus e os seus servos. Porque Deus revela, irmãos, algo que está previsto acontecer na minha vida ou na sua vida. Seja situações boas ou situações ruins. Deus, irmãos, vai falar contigo, vai mostrar, revelar ao seu coração. Amós, irmãos, capítulo 3, versículo 7. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Fica entre os profetas menores, irmãos. Amós, capítulo 3, verso 7, fala sobre esse motivo de Deus mostrar, irmãos, e revelar ao nosso coração. Amós 3, verso 7. Quem achou, diga amém. Diz assim, meus irmãos: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Amém? Irmãos, quem, irmãos, aqui é servo de Deus ou serva de Deus, levanta as suas mãos. Amém? Isso, olha, Deus jamais nos fará coisa alguma, a não ser que revele os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Amém, igreja? Pastor, Deus, ele revela os seus segredos, né, mais íntimos aos seus servos e aos seus profetas, sim. Mas com que finalidade, meu Deus, revela tais segredos? Aos seus servos e aos seus profetas. Vamos aqui, irmãos, o exemplo de Abraão. Gênesis, irmãos, capítulo 18, versículo 17. Gênesis 18, verso 17. Deus, irmãos, revelou, irmãos, a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas porque Deus compartilhou com o patriarca Abraão a sua intenção, o seu propósito de destruir Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Quem achou, diga amém. Gênesis 18, verso 17. Diz assim: E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão
o que acerca dele tenham falado. Amém, igreja? Irmãos, o verso diz assim: disse o Senhor, ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Isso jamais poderia ocultar, esconder a Abraão as intenções do meu coração. Amém, igreja? O que irmão Deus fez com Abraão? Compartilhamos com Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Amém, igreja? Mas com que finalidade passou? Deus compartilhou, né? Deus falou com Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, para irmãos Abraão se colocar na posição de intercessor e intercedemos por em favor de Sodoma e Gomorra, para não sermos destruída e devastada pela ira do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Pastor, por que Deus tem falado ao meu coração? Tem mostrado ao meu coração algumas coisas em si que está bem perceptível que vai acontecer. Acontecer dentro da minha própria casa, entre os meus familiares. Irmãos, não é para você, de fato, murmurar, mas sim faz o quê? Se colocar na posição de um intercessor, de uma intercessora. Amém, igreja? Dizer, meu Deus, essa tragédia não vai acontecer na minha família. Esse mal não vai prosperar entre os meus familiares. Porque até então, se o Senhor já antecipou esse entendimento, antecipou essa revelação, é porque o Senhor deseja poupar, preservar, resguardar a minha família, ou esta vida, ou esta alma, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então disse, ocultarei eu alguma coisa, né? Algum plano, algum projeto que eu tenho em mente ao meu amigo, ao meu servo Abraão? Amém, igreja? Então, meu irmão, você é amigo, amiga e servo e serva do Deus Altíssimo. Amém? Se porventura, meu irmão, está de fato conectado com Deus, antes de acontecer, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Irmãos, ele há de revelar as intenções do próprio Deus. Ele vai falar com você. Amém? Voltamos à leitura do versículo, irmão, 18, né? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Diz, olha, visto que é bem perceptível que Abraão certamente será o quê? Uma pessoa grande. Além de ser uma pessoa grande, uma pessoa poderosa. Meu irmão, guarde essa palavra no seu coração. Deus chamou você para ser uma pessoa grande. Amém? Além de sermos uma pessoa grande, uma pessoa o quê? Poderosa. Amém? Pastor, Deus me escolheu, Deus me chamou, me selecionou, me separou para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher, e, irmãos, além de ser grande, ser poderoso. Quem crê, diga amém. Meu irmão, Deus escolheu você entre milhares de pessoas para ser grande e poderoso. Amém? Mas como você se enxerga atualmente? Amém? Como você se vê, irmãos, atualmente? Como uma pessoa grande ou pequena? Amém? Como uma pessoa poderosa ou uma pessoa fraquinha? Não, eu vou me enxergar como uma pessoa grande e poderosa. Amém? Amém, igreja? Mesmo meu irmão está de uma situação tão difícil,
eu não vou me enxergar como uma pessoa pequena, porque maior é o que está em mim do que o que está onde? No mundo. Amém, igreja? Irmãos, Davi se enxergava como uma pessoa grande. Amém? E quando se apresentou o gigante Golias, ele se sentiu pequeno ou grande? Grande. Amém, meus irmãos? Então, sinta-se uma pessoa grande. Independentemente do desafio, da luta, da crise que você está passando, enfrentando na sua vida, eu sou grande diante de Deus e diante de qualquer circunstância que se apresente no meu caminho, na minha vida, eu sou grande. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para ser dominador e não ser dominado. Quem crê, diga glória a Deus. Deus não chamou você para dominar e não ser dominado. Amém? Então disse, porventura, Abraão se tornou uma pessoa grande e poderosa. Amém, igreja? Irmãos, Deus compartilhou com Abraão a intenção que ele tinha para com Sodoma e Gomorra, de destruir e devastar Sodoma e Gomorra. Irmãos, Abraão orou, intercedeu a Deus, mas ele parou de orar, parou de interceder. Pastor, eu tenho orado a Deus em favor da minha família, em favor das minhas finanças, mas, porém, não estou vendo nenhum resultado positivo, agradável. Então, vou cessar. Eu vou deixar de orar. Meu irmão, não deixe de orar por algo que Deus tem mostrado para você. Amém, igreja? Se Deus mostrou, tem o que, igreja? Um propósito de realizar um grande milagre na sua vida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, não é obra do acaso o que Deus tem mostrado ao seu coração. Amém? Ele tem revelado Deus e vai fazer algo em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar a uma leitura no livro de João 13. Evangelho segundo os apóstolos João 13, versículo 1. Tem algo a mais a ser acrescentado. João 13, verso 1. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Disse, ora, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Quer dizer, iria voltar para onde? Para o Pai. Mas, irmãos, estamos preparados, irmãos, para passar deste mundo para o Pai. Pastor, todos nós vamos voltar para o Pai, sim. Amém, igreja? Irmão, lá no livro de Gênesis, irmãos, que o homem veio do pó e do pó ele vai voltar. Amém? Mas nesse dia, irmãos, que chegar a sua hora e o seu momento de voltar para a casa do Pai, você, irmão, tem se preparado para esse grande dia do seu retorno ao seio do Pai. Amém, igreja? Irmãos, Jesus disse, eu vou voltar para a casa do Pai. Então, já estou de fato percebendo que está chegando esta hora, esse grande momento. Então, meu irmão, vai chegar o meu dia e o seu dia de voltar para os braços do Pai. Amém, igreja? Então diz o quê? Que ele amou os seus, que estava no mundo e amou até o fim. Meus irmãos, Jesus nos amou a tal ponto que deu a sua própria vida por nós. Quem crê, diga amém. João 3 diz o quê? Que Deus amou o mundo, que deu quem? O seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Pastor, então Deus nos amou de tal maneira que não poupou o seu único filho, sim. Mas amor, irmão, de que jeito? Nos amou até o fim. Irmão, ame a Deus até o fim. Amém, igreja? Ame a Deus até o fim. Irmãos, é muito mais fácil ou cômodo, né? Você amar a Deus, irmãos, quando está prosperando, sim ou não? Passou, glória a Deus, em uma fase tão boa, né? E estou prosperando, tendo sucesso na minha vida, olha, progredindo, eu amo a Deus. Olha, Deus é tudo para mim. Deus, de fato, é maravilhoso, porque até então tem me abençoado, tem prosperado os meus caminhos, tem abençoado a minha família. Olha que Deus tão tremendo, que Deus poderoso. Irmãos, é fácil você amar a Deus quando tudo está ocorrendo ou transcorre de maneira favorável. Amém, igreja? Mas quando surge uma luta, uma perseguição por causa do evangelho, você ama, irmãos, a Deus até o fim? Ou já pensou em desistir? Ou já pensou em jogar a toalha, declarando, não suporto mais? Irmãos, ame a Deus até o fim. Jesus te amou até o fim. Então, meu irmão, não são as adversidades que vai separar você do amor de Deus. Disse Paulo, nem a vida, nem tampouco que a morte, nem principado e nem potestade, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, ame ao Senhor Jesus até o fim. Se você está pensando em desistir da sua caminhada com Deus, da sua caminhada com Cristo, porque está atravessando uma fase, um período, um momento, está desafiando a sua fé, não é hora de você parar. Amém? Mas sim prosseguir amando a Jesus acima de todas as coisas. Amando a Jesus, porque Deus, Ele te amou até o fim. Amém, igreja? Irmãos, Pedro, irmão, disse assim, Senhor Jesus, eu estou pronto tanto para ser preso contigo, ou até mesmo ser crucificado. Disse Pedro, ainda hoje, quando o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Vamos aqui, irmãos, vamos marcar aqui em João. Abrimos em Mateus, capítulo 26, verso 31. A declaração de amor, irmãos, que Pedro fez perante Jesus. Mas quando, irmãos, viu Jesus ser preso, ser maltratado, entregue, irmãos, às autoridades, passou, irmãos, a seguir Jesus de longe e deu um forte, irmão, indício que não estava amando a Jesus até o fim. Mateus 26, verso 31. Mateus 26, verso 31. Quem achou, dê glória a Deus. Verso 31 declara, então Jesus lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor,
e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Disse: olha, mestre, certamente estou pronto para ser preso contigo e ao mesmo tempo ser crucificado. Se Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Diz: Senhor, eu vou contigo até o fim. Mas, irmãos, será que aquele irmão seguiu a Jesus nesse propósito até o fim? Não. Se você, irmãos, aqui observar comigo o versículo 57, mostra, né? Versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu como? O seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o quê? Para ver, irmãos, o fim de quem? O fim de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, não foi perseverante. Seja, meu irmão, de fato uma pessoa perseverante. Amém? Não siga a Jesus de longe. Mas, pastor, quais são as evidências, né, que mostra que estou seguindo a Jesus de longe? Você já conhece as pessoas que estão na igreja, né? Elas são as primeiras a chegar e a última a sair, né? Chegamos com aquele entusiasmo na igreja, aquela alegria contagiante, né? Louvando a Deus, servindo, irmãos, a Deus, mas com o passar do tempo, ela vai se esfriando na fé. Eram as primeiras a sentar nas primeiras cadeiras, né, da igreja. Aí surge, irmãos, uma crise, uma adversidade. Vem, irmãos, de fato, um tempo de frieza espiritual, desânimos, e a pessoa começa a se afastar de quem? A se afastar de quem? De Jesus. Passando, irmãos, a seguir Jesus de longe. Meu irmão, não se distancie do Senhor Jesus. Amém? Se porventura você está percebendo que está de fato se distanciando, meu irmão, volte novamente para os braços de Jesus. Siga-o até o fim. Aconteça o que venha acontecer, meu irmão, minha irmã, venha o que vier na sua vida, siga Jesus de perto. Não se distancie dele. Amém? Então, dizemos que Pedro, ao ver ele ser preso, passou a seguir de longe e se arfa para ver o fim de quem? De Jesus. Deus te amou até o fim. Ame a Jesus até o fim. Amém, igreja? Meu irmão, ame o seu ministério até o fim. Amém, igreja? Tem irmãos que qualquer luta que passa na igreja, já pensa, vou mudar de igreja. Irmãos, mudar, irmão, de igreja não é como mudar de camisa, não. Amém, igreja? É uma grande responsabilidade. Aí a pessoa não se firma mais lugar algum, sim ou não? Aí fica em uma, em outra, sem se firmar na presença de Deus. Ame
a Jesus até o fim. Amém? Não desista, meu irmão. Você está enfrentando uma adversidade, uma crise, uma luta, meu Deus, eu não vou deixar de te seguir. Eu vou te amar, eu vou me apegar a ti. Custe o que custar, venha o que vier, estarei contigo em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Voltemos em João, capítulo, irmãos, 13, versículo, irmãos, 2. 13, verso 2. Diz assim: e acabando a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, disse, olha, e acabada a ceia. Irmão, assim um dia vai acabar essas sermos aqui na terra. Vamos cear com o Senhor aonde? Cear com o Senhor aonde? Nos céus. Passou tendo acabado a ceia. Tudo, irmão, nessa vida tem um início, mas também tem o quê? Um fim. Tudo, irmão, na sua vida tem um início e tem um fim. Amém? Pastor, será que tanto a ceia como as lutas, provações que eu estou enfrentando atualmente vai chegar ao fim? Vai, meu irmão. Vai se acabar. Amém, igreja? Seja, irmão, de fato, lutas, adversidades, crise, irmãos, ela tem um início. Mas também o quê? Terá um fim. Amém? Coloque essa palavra no seu coração. Assim como acabou, irmãos, a ceia, é o que um forte, irmãos, indício, que tu nessa vida há um início, mas chegará ao que, igreja? Ao fim. Amém? A sua prova chegará ao fim. Essa crise chegará ao fim. Essa luta chegará ao fim. Amém, igreja? Só, irmão, para confirmar bem rapidinho, Apocalipse 21, versículo 4. Tendo acabado a ceia. Todo, irmão, na sua vida vai chegar ao fim essa dor, esse sofrimento. Tudo vai chegar ao fim. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. 21, 4. Quem achou, diga amém. Apocalipse 21, 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus. Então disse: e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor nem dor. Amém, igreja? Irmão, vai chegar ao fim a sua dor. Quem crê, diga glória a Deus. O seu sofrimento vai terminar. Tudo está passando agora que é indesejável vai chegar ao fim. Amém, igreja? Então disse: não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, vai ficar para trás. Amém? E tudo se fará o quê? Novo na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Tudo se fará novo em nome de Jesus. Deus vai enxugar as suas lágrimas.
vai conter, irmãos, suas lágrimas. Amém? Hoje você chora, lamenta algumas situações que tem passado, enfrentado ultimamente na sua vida. Tem causado tristeza, até danos, mas Deus está aqui lhe garantindo nesta manhã. Ele está enxugando as suas lágrimas. Essa dor vai chegar ao fim. Amém, igreja? E tudo se fará novo. Meu irmão, estamos chegando a uma nova fase na sua vida. Quem crê, diga amém. Pastor, quando é que essa fase tão ruim vai passar? Irmãos, vai passar. Amém? Creia que vai chegar ao fim. É garantia do próprio Deus que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Amém, igreja? Tudo não vai acabar, mas vai acabar bem para a glória de Deus. Amém? Vai acabar como? Bem para a glória de Deus. Amém? Irmãos, vamos aplaudir nosso Deus com alegria. Glória a Deus. Tudo vai acabar bem, meu irmão. Amém? Fique firme, porque tudo vai acabar bem.